sucesso. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na missão. Irmãos, nós estamos diante de um capítulo que fala sobre a história de Elias. Conta uma parte de um período em que Elias viveu. Interessante, irmãos, é que falar de Elias é falar de um profeta que tinha muita autoridade de Deus. Falar de Elias é falar de um profeta que tinha muita ousadia do Espírito de Deus. Elias era conhecido como o profeta do fogo, porque Elias desafiou os profetas de Baal. Diz a palavra do Senhor que ele faz um desafio e vai ao Monte Carmelo, desafiando 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Interessante, irmãos, que Elias faz uma oração simples, uma oração breve. Se você for ler o texto, você vai ver que a oração dele é uma oração com propósito, direcionada. Às vezes nós pensamos que se eu orar 2 horas de joelho, Deus vai responder, quando na verdade há momentos que nós precisamos ter uma oração com um propósito, direta, objetiva. Aleluia. A oração de Elias é uma oração breve, mas é uma oração tão poderosa que move o reino no mundo espiritual, e Deus desce com fogo. E diz a palavra do Senhor que Deus desceu com fogo e consumiu o holocausto. E como o acordo daquele desafio era quem vencesse pagava com a vida, Elias agora matou os profetas de Baal, exterminou os profetas de Baal. Com isso, Elias produziu no coração de uma mulher conhecida pelo nome de Jezabel, esposa do rei Acabe, uma ira, uma fúria muito grande, porque aqueles profetas que Elias matou eram profetas que serviam a ela, a feiticeira conhecida pelo nome de Rainha Jezabel. E agora ela faz uma ameaça acerca de Elias. Ela declara que assim como ele fizera aos seus profetas, ela também faria com ele. Da mesma forma que ele fez com os profetas de Baal, ela também faria com ele. Irmãos, Elias era um homem de tanta credibilidade com Deus, era um homem que tinha tanto crédito com Deus, que certa vez ele disse: olha, segundo a minha palavra não vai chover. Ele tinha tanta credibilidade com Deus, irmãos, que realmente, segundo a palavra dele, ele não disse segundo a palavra de Deus, ele disse: olha, segundo a minha palavra não vai chover. E não choveu, irmão. Glória a Deus. E ele agora vai para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro, diz a palavra do Senhor, que lá no ribeiro tinha água para Elias. Enquanto todo mundo estava na sequidão, Elias tinha água. Os corvos alimentavam Elias, levavam carne para Elias comer. Elias era alguém, irmão, que tinha uma credibilidade com Deus muito grande. Elias era alguém que era experimentado na obra. Elias era alguém que tinha experiências com Deus. Alguém que, se nós olhássemos no dia de hoje, diríamos: é alguém maduro espiritualmente falando. É alguém que tem estrutura física, emocional. É alguém que não se abala. É alguém que está firmado na rocha. É alguém que prevalece diante das dificuldades. É alguém que atua com perseverança. Essa era a visão que, se Elias estivesse diante de mim hoje, eu teria de um profeta ousado com autoridade e que não tinha medo de nada. Essa era a minha visão. Aleluia! Só que mesmo ele vivendo tudo isso, diz a palavra do Senhor, que após ele receber a ameaça de Jezabel,
Elias teve medo. Dá para explicar alguém que viu descer fogo do céu, vencer um batalhão de profetas de Baal, sozinho, agora sente medo da ameaça de uma mulher? A Bíblia vai dizer que Elias sentiu medo, e por isso ele sai em desespero pelo deserto, fugindo daquela situação. E vai dizer a palavra do Senhor, no capítulo 19, onde nós lemos, que Elias caminhou um dia inteiro. Após ele caminhar um dia, ele deita debaixo de um zimbro, uma árvore, uma planta que chega a 4 metros de altura. Ele deita embaixo daquela árvore, daquela planta, e vai dizer a palavra do Senhor que Elias caiu no sono, dormiu. Para que você entenda uma coisa, irmão, ele caminhou um dia inteiro. É normal o corpo físico sentir cansaço. Elias dormiu. E aqui eu quero pregar aquilo que Deus quer falar conosco aqui essa noite. Elias foi um vencedor no mundo espiritual, mas em determinada fase da sua vida, ele estava perdendo para os seus próprios sentimentos. A força dos sentimentos de Elias estava fazendo com que ele fugisse da dificuldade. E existem muitas pessoas que estão em fuga do problema, irmão. E Deus não te chamou para fugir de situações, mas Deus te chamou para enfrentar os problemas e superar todos eles. Glória. Hoje, quem sabe, você pode fugir da tua dificuldade, mas amanhã você vai se deparar com ela lá na frente de novo. Porque fugir não é resolver. Fugir é protelar, é empurrar para depois. E existem coisas que nós não podemos deixar para depois. Existem coisas que têm que ser resolvidas hoje. Não podemos deixar para amanhã o que temos que fazer hoje. Elias, o profeta do fogo, sentiu medo. Medo é um sentimento, sim ou não, igreja? Sim. Sentimento. Alguém poderia julgar Elias por ser humano? Não. Alguém poderia diminuir a unção de Elias por ele ser humano? Porque todo ser humano é dotado de sentimentos. E diante a uma situação, há momentos que nós sentimos medo. Diante de uma situação, há momentos que nós nos afligimos de tal forma que nós queremos desaparecer daquilo, sumir, se tornar alguém invisível para aquela situação. Elias recebe uma ameaça e ele pega o caminho do deserto, irmão. Um dia inteiro ele anda, deita, vai dormir, porque está cansado. E quantas pessoas, irmãos, estão pegando o caminho da fuga e estão vivendo uma vida com problemas mal resolvidos? Mas em nome do Senhor Jesus, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: é momento de você atuar na autoridade do Espírito, na capacitação que o Espírito Santo tem sobre nós, na sabedoria que Deus pode nos dar, aleluia, nas estratégias que Deus também pode nos dar. É tempo de você atuar e resolver esses problemas que tem te levado a viver uma vida de fuga. Deus não te chamou para fugir, meu irmão. Deus tem um caminho a ser seguido, e quem foge não entra no caminho que Deus quer. Quem foge, foge sem direção, sem destino, sem propósito, sem um rumo. Mas Deus te chamou para viver uma vida com propósito. Dá para você entender essa palavra? Elias no desespero, homem de Deus, mas desesperado.
agimos no desespero, agimos fora da direção de Deus. Homem de Deus, mas fora da direção. Por quê? Deu força para o sentimento. O sentimentalismo de Elias tomou força, foi mais forte do que o espiritual. E eu vou te provar isso na palavra. Perceba os sintomas de uma pessoa que está ficando refém dos seus próprios sentimentos humanos. Primeira coisa, ele foge, não quer resolver, ele quer fugir. Não, eu quero sair daqui, eu quero nem saber. Segunda coisa, para uma pessoa que está sendo refém dos seus próprios sentimentos, ela fica tão cansada que ela chega a ficar esgotada. Ela fica no seu limite. O esgotamento toma conta. Esse cansaço toma conta. E esse cansaço traz para a vida desta pessoa um sono profundo, um sono espiritual. A pessoa perde o ânimo de fazer as coisas, perde a força de atuar em alguma área ministerial, perde a força de conversar com a família, de resolver assuntos. O sentimento dela está trazendo um turbilhão de emoções, e esse turbilhão de emoções está tornando ela prisioneira do próprio sentimento. E com isso ela entra num sono espiritual, onde ela não escuta mais a voz de Deus. Esse sono espiritual a impede de ouvir a voz de Deus. Por quê? Ela só quer dormir, ela só quer descansar, ela só quer buscar um alívio momentâneo para aquela situação. Quem já ouviu falar que pessoas que têm vontade de dormir quando estão em depressão, ela tem vontade de dormir o dia inteiro, porque quando ela está dormindo ela não pensa no problema. Quando ela está dormindo ela não se depara com aquilo que ela precisa tratar. Então ela ganha muito tempo da vida dormindo. Por quê? Dormindo ela esquece do que está passando. O cansaço tomou conta de Elias, de tal forma que Deus enviou um anjo, e o anjo acordou Elias. Elias, e vai dizer a palavra do Senhor que o anjo acorda Elias, irmão Mike. Elias olha para o anjo diz para ele: levanta-te, come, porque já havia um pão preparado para ele comer. Diz: bebe, e já havia um jarro de água para ele beber. Olha que beleza. O anjo trouxe para ele se alimentar, beber e comer, pão e água. O anjo diz para ele: bebe e come, porque longo te será o caminho. Sabe o que ele faz? Ele bebe e come? Não, ele não dá ouvido à voz do anjo, ele volta a dormir. O esgotamento e o cansaço estavam tomando conta de Elias, irmãos, que ele não escuta o conselho do anjo. E tem coisas, irmãos, que são sobrenaturais, que estão acontecendo na nossa vida e à nossa volta, mas por estarmos presos à nossa força do sentimento, nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus já está realizando na nossa vida. O sobrenatural está diante de nós, o milagre está batendo na porta, mas nós estamos com a visão cegada. Por quê? Nós só queremos descansar, se ver livre desse problema, desse esgotamento, se ver livre dessa situação. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: levanta-te, come, bebe, porque logo é a jornada que você tem a percorrer. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. As feridas
feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio, tem um propósito nesse processo.